Meus amores, agora eu vou fazer com vocês o quê? Soltar o sonho do arrebatamento. Vou soltar o quê? Livro de Apocalipse, falando o quê? Do dia de Jesus. Vou soltar o livro do Apocalipse. Jesus está prestes a fazer algo o quê? É glorioso na terra. Por quê? Porque vocês vão ver a imagem dele e a glória do meu Salvador, entendeu? Tá certo que esse dia Jesus, eu peguei um versículo, quando eu li, foi mesmo que eu estava lendo os pensamentos dele. Eu me emocionei, eu chorei, porque eu senti a dor do meu grande amor, de Jesus, meu Salvador. Entendeu, meus amores? Eu senti a dor dele. Ele vai vir buscar o povo, sim, que é dele porque ele comprou com preço de sangue. Mas também ele vê a dor de vocês que vão ficar o quê? Na terra, e que vocês o quê? Vão começar a acreditar nele. E vocês vão sofrer amargamente esses dias, entendeu? Vocês vão ser perseguidos. Vocês acham que isso aconteceu só nos... Ah, isso aí já passou. Não, vai acontecer pior agora, depois da vinda de Jesus. Vocês se preparem. Esteja firme até o final. E se ainda tiver, né? Que eu não sei, né? Só quem sabe é ele, né? Outra oportunidade. Porque quando Jesus vinha, acabou. O sacrifício dele foi cancelado na vinda dele. Quem se salvou, bem. Quem não se salvou, pra vocês, eu não sei se tem oportunidade, que eu não sei, tem que ler bastante o livro do Apocalipse para me entender, para poder falar para vocês. Mas aqui nas Santas Escrituras eu vi que Jesus pediu para a gente estar vigilante a segunda vez e a terceira. Então ele veio a primeira vez que morreu por nós, aí ele vai vir a segunda, que é agora, né? E vai vir a terceira. Mas a terceira vez ele já vem para reinar. Ele já vem para, ó, entendeu? Acabar o quê? Com tudo que tem de ruim na terra. E fazer o quê? Aqui o reinado dele. Mas não nessa terra e nem tampouco nesse céu. Ele vai o quê? Fazer nova todas essas coisas, a terra e o céu. Igualmente ele fez no início para nós, entendeu? Porque eu a amo, Jesus de Nazaré, o meu Salvador, o meu Galileu. Glória a Deus. Então, meus amores, eu a amo, eu amo, eu amo, eu amo. Meu grande amor, Jesus de Nazaré. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos assim, ó. Que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E quando eu tirava a vista de lá, eu já estava no meio da rua, já não estava dentro da minha casa. Eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra lá com uma rachadura enorme, de grande, e aberta lá no começo. E lá na frente, no começo, eu vi o meu filho mais velho. Eu vi ele andando de cabeça baixa. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Vocês sabem por que eu não solto esse detalhe do meu filho nesse sonho? Porque eu fico triste. É o que vai acontecer com muitas pessoas. A chance, a oportunidade antes da vinda de Jesus. Após a vinda de Jesus, talvez ainda exista salvação. Se vocês forem morrer por ele, igual os discípulos morreram. Os discípulos não morreram? Então, do mesmo jeito vai ser após a vinda dele. Entendeu? Quer pagar para ver? Eu não quero, não. Jamais. Quero estar do lado dele. Ó, soltei o sonho para vocês. Quando eu vi os mortos subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei, meus amores. Aí, meus amores, eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é um sonho que não é para me guardar, isso aqui é um sonho que Jesus está me mostrando algo que vai acontecer, entendeu? E é o que vai acontecer com muitas pessoas, entendeu? O mundo inteiro vai passar por isso que eu sonhei. Por isso que eu solto a vocês, falo com vocês, tem que haver arrependimento. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu não sei qual é o dia que ele vai vir, e nem tampouco quero saber o dia que ele vem, eu só estou esperando. Uma pessoa que ama ele, aguarda ele, entendeu? O dia que ele vir, ele é bem-vindo. No dia que o meu Salvador vier, ele é bem-vindo, entendeu? No dia, o ano que ele vir, ele é bem-vindo. Para mim, ele é mais do que bem-vindo, entendeu? Aguardarei ele pacientemente por ele, entendeu, meus amores? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. Primeiro nós vamos passar por quê? Por uma aflição. Nós já estamos nela. Ela está se manifestando aos poucos para que vocês nem percebam. Ó, e, meus amores, é Mateus 24, versículo 29. É o sinal da vinda
Os sinais da segunda vinda. Os sinais da segunda vinda. Essa que nós vamos pegar agora. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Tudo isso após a tribulação. Tu vai esperar para ver? Não vou esperar para ver o sol escurecer, não. Quero estar preparada. Quando o sol escurecer, o Raquel tá nos braços dele. Mas seja feita a vontade dele, né, meus amores? Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus, eu louvo a Deus todo dia por isso. Glória a Deus. E vocês também. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que vocês vão se lamentar? Por que vocês vão ver Jesus em cima das nuvens, hein? Eu vi Jesus, vocês estão prestes a ver Jesus. Não vai custar muito, não. Vocês estão prestes a ver Jesus. Não vai tardar muito, entendeu? Por que as tribos da terra vão se lamentar? Porque todo dia nós estamos aqui na internet falando: arrependei-vos, Jesus está voltando. Arrependei-vos, Jesus está voltando. Entra nesse ouvido, sai nesse daqui e vai-se embora. Mas vocês vão chorar, mas vocês vão se arrepender, porque não deram ouvido, entendeu? Essas pessoas, Jesus não vai aparecer aqui do jeito que ele é para vocês se voltarem para ele, não. Tomé teve essa oportunidade, vocês não têm, não. Vocês estão tendo aqui, a gente conversando com Jesus, está todo dia na internet, chamando vocês ao reconciliamento, chamando vocês para se voltar para ele. Todo dia Jesus está na internet, pedindo o quê? Que vocês se arrependem, se volte para ele, conserte o caminho de vocês perante a ele, para quando ele vir, só levar vocês, entendeu? Mas vocês, não tem que ser do jeito que eu quero. Lá do jeito que vocês querem, não entra lá no céu, não, entendeu? Entra do jeito que o meu pai quer. Glória a Deus, bora lá. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta. Você está vendo aí? Ele vai enviar o quê? Os anjos com rigor. Vocês sabem o que é rigor? Chamo de trombeta. Você está vendo aí? E os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, Jesus vai estar lá nos ares, só o quê? E os anjos só na terra acolhendo as pessoas. Prepara-te, Jesus está voltando. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que é quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Então, a figueira é Israel. Israel já floresceu. Israel tá lindo. Então, isso anuncia o que? A vinda do Filho do Homem. Sobre o quê? Sobre todo o povo da terra, sobre toda a humanidade, entendeu? Glória a Deus, bora lá. Continuando aqui, Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo aí? Continuando. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você está vendo? Não vai passar essa geração, não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. E está acontecendo e vocês não estão nem percebendo, acho que tudo é normal. Acorda, igreja, acorda, ovelha. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus deu garantia, Jesus assinou aqui, Jesus carimbou, que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então, meus amores, entreguei essa parte aqui para vocês. Agora eu vou o quê? Confirmar mais algo no livro do Apocalipse sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Porque tem pessoas que dizem que eu sou mentirosa, que a vinda de Jesus não vai ser com um grande terremoto. Tem escrito no livro do Apocalipse.
Se quiseres desmentir a palavra de Deus, fica à vontade, né? Que sempre foi assim. Deus fala e as pessoas rejeitam. Deus fala e o povo rejeita. As pessoas querem ouvir o que elas querem. Só que nunca foi assim, nunca funcionou assim, nem nunca funcionará do jeito que a humanidade quer. Tem que ser do quê? Do jeito que nosso Salvador quer, entendeu? Do jeito que ele almeja. Por quê? Porque foi ele que foi à cruz, não foi eu, nem foi você, não. Foi ele que padeceu dores por nós. Foi ele que foi humilhado. Foi ele que foi chicoteado por nós, entendeu? Continuando. Nosso Galileu amado, maravilhoso. E preste atenção nesse versículo que eu vou ler agora. É Apocalipse 7, o versículo 12. Eu vou ler para vocês até o final. Para vocês entenderem mais algo do sonho que eu soltei para vocês. E vocês ainda entenderem mais algo dos sinais da vinda de Jesus. Preste atenção. Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto. Peraí, meus amores, ó. Peraí que eu errei. Ó. E havendo... É versículo 12, ó. É porque meu óculos às vezes embaraça, meus irmãos. Mas também é porque eu atrapalhei, viu? E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Entendeu aí, ó? Um grande tremor de terra. Tem uma parte da Santa Escritura aqui que eu vou soltar lá pra vocês ainda. Que o terremoto que vai ter, nunca houve desde a fundação do mundo, até nos tempos de hoje. Pra vocês verem como ele vai ser tão grande. Mas eu vou soltar pra vocês, tem calma. Deixa eu ler primeiro essa aqui. Essa parte de Apocalipse, depois eu passo pra outra, tá bom? Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? Nesse terremoto, vai o que vai acontecer? O sol vai o quê? Se tornar-se negro. E a lua vai se tornar o quê? Sangue. Entendeu? Continuando. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verdes, abalada por um vento forte. Esse dia a terra vai ser abalada por um vento muito forte. Ó. E o céu retirou, e o céu retirou-se com um livro que se enrola. Isso aqui Jesus me mostrou no céu, como eu falei pra vocês. Jesus me mostrou no céu e eu li agora, eu entendi que o que ele me mostrava no céu era esses rolos. Jesus me mostrou no céu. E eu gravei, muitas vezes eu não gravei não, eu ficava só olhando, querendo entender. E eu dizia assim, Jesus, eu não tô entendendo, o que é que tu quer falar comigo não? Agora eu entendi, tô lendo as Santas Escrituras, entendeu? Por isso que eu digo pra vocês que muitas coisas Jesus o que explica pra vocês nas Santas Escrituras. Mary mostra pra nós, eu vou mostrar pra vocês se Jesus me permitir. Porque, meus amores, Jesus não gosta da incredulidade do ser humano, entendeu? Quando vocês têm que ver que quando Jesus ressuscitou entre os mortos, Jesus já tinha falado, como ele falou que quer voltar. E o quê? O que foi que Tomé fez? Tomé disse o quê? Jesus mandou uma mensagem para os discípulos dele, os 12. O que foi que disseram? Tomé disse, eu só acredito que ele está vivo se eu ver as mãos dele, se eu tocar do lado do peito que ele foi perfurado e se eu tocar os pés dele. Aí eu sei, é verdade que ele está vivo. Entendeu? Se não, não. Aí, meus amores, Jesus custou um pouquinho para aparecer para ele ficar mais incrédulo ainda, igual vocês, né? Então, eu jamais, eu creio em Jesus, entendeu, meus amores? Jamais, não é só porque eu vi, não, entendeu, meus amores? Eu sempre fui assim, desde criança. Quando eu era criança, eu ficava almejando ele no céu. Eu ficava procurando algo no céu sem nem entender. Eu ficava olhando o céu, admirando as coisas que ele faz,
que ele fez com tanto amor pra nós. Eu ficava sem nem entender. Eu cansei de levar carão da minha mãe. Minha mãe dizia assim, o que tu tá fazendo aí? Ela viu que eu tava olhando pro céu. Ela dizia assim, tu tá fazendo o quê, Mira? Eu disse, eu tava olhando pro céu. Eu já te falei que é pecado admirar as coisas de Deus. Só que, meus irmãos, eu era inocente, entendeu? Eu ficava olhando, admirando. Eu sempre fui admirada nas coisas deles. Menos em cobra e menos em outras coisas, né? Assim, meus irmãos, não é questão que ele fez errado. É questão que eu não gosto, assim, eu não me sinto bem com eles, entendeu? Mas a natureza, o vento, o clima, o mar, tudo que ele fez com a maior perfeição. Até essas coisas, né? Agora, uma parte assim, a gente tem receio, não sei se vocês prestaram atenção, em cobra. Que a gente tem por natureza mesmo da gente. Qual é o ser humano que gosta de, né? Então, assim, todos nós somos assim, né? Só se tu for completamente diferente, né? Então, mas nós somos assim. Os pássaros, eu amo os pássaros dele, eu amo as coisas dele. Entendeu, meus amores? São tudo maravilhosos. Os animais também. Agora tem aqueles animais, né, que eles são assim, são selvagens, né? Aí eu já gosto de ficar bem longe dele. Mas eu a amo também, porque tudo ele fez com maior amor pra nós, né, meus amores? Então, a gente tem que respeitar, sim. Vou terminar aqui de ler pra vocês. Pois então, mas como eu tava conversando com vocês, vou continuar conversando com vocês um pouquinho. O pássaro chegou em cima do meu muro. Ele é maravilhoso, eu a amo. Meus amores, olha, o clima, eu sinto ele. No vento, eu sinto ele. No ar, eu sinto... Meus amores, eu olho para o céu, é mesmo que eu tava vendo o rostinho dele. E depois que ele me mostrou o rostinho dele, o céu me lembra os olhos dele. Meus amores, tudo nele me encanta. Jesus, nosso Salvador. Entendeu, meus amores? Deixa eu continuar aqui pra vocês. Porque senão eu não paro de falar dele pra vocês, não. Ó. E os reis... Meus amores, deixa eu ver aqui. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Meus amores, olha, para os montes ser movidos de lugar, as ilhas serem o quê? Movida do lugar. Meus amores, o terremoto vai ser mundial e muito grande. Se prepara para algo que está vindo, a vinda de Jesus. Meus amores, está tudo escrito nas Santas Escrituras. Eu não sei porque que o povo, as pessoas que leram as Santas Escrituras, porque ela oculta isso de vocês. Porque se a gente chegar e falar com vocês, há tempo de arrependimento, há tempo de o quê? De mudança de vida. Antes desse dia. Essas pessoas, o quê? Que estão escutando a palavra de Deus, vai chegar o dia que Jesus vai vir sobre nós. Tá longe não, tá? Jesus está às portas. E dizia aos montes e rochedo, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, as pessoas que ficarem vivas, né, pelo que eu entendi foi isso, elas vão pedir o quê? Que os montes caem sobre elas. Então, elas estão pedindo o quê? A morte. E então, os montes não vão cair sobre elas, eles vão ficar para ver e para receber o que é para vocês. Meus amores, mas tem que haver arrependimento. Jesus está chamando, Jesus está convidando. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, que está escrito nas Escrituras. Jesus está te dando vida eterna. Jesus está te dando o quê? Olha o que eu vou dizer para vocês. Jesus está te dando vida eterna. Jesus está te dando um convite para participar das festas, das bodas do Cordeiro. Jesus está te dando o quê? Um convite para tu participar da ceia dele. E vocês vão virar as costas para ele? Entendeu, meus amores? É doloroso. É doloroso. Vou ler o último versículo dessa parábola. Ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Então, agora eu vou trocar essa palavra, substituir. Quem poderá se livrar? Entendeu? Quem poderá se livrar? Ninguém, ninguém. Por isso que eu digo, tão vivo, ainda não aconteceu, a chance é a oportunidade. No dia, não. No dia, no momento, não. Antes, sim. E após, aí só com ele, é só com ele Deus, né? Então, assim, meus amores. Meus amores, agora eu vou lá pro outro livro. Bora lá? Pra me mostrar o dia da vinda de Jesus. Porque eu soltei o quê? O sonho do arrebatamento. E agora eu vou soltar o quê?
Vou soltar o sonho de uma grande destruição que eu sonhei. E também vou soltar também o versículo que fala no dia da vinda de Jesus. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só encontrar. Glória a Deus, eu já encontro. Pronto, já tá aqui. Meus amores, olha. Eu sonhei, meus amores, que eu tava chegando num canto, no povoado. E quando eu tava chegando nesse canto, assim, as casas, a rua, as pessoas, estavam tudo normal, tudo dentro das suas casas. E tava um dia normal como outro qualquer. E, meus amores, quando eu chegava lá nessa cidadezinha, nesse povoado, eu entrava dentro de uma casa. Nessa casa estavam meus 2 filhos. Na hora que eu entrava, que eu falava com meus filhos, que eu voltava para trás, uma destruição enorme de grande. Sabe o que é uma destruição? Uma destruição enorme de grande. E, meus amores, na hora que eu olhei para aquilo tudo destruído, né? Aí eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi 3 anjos assim, bem à minha frente. E, meus amores, quando eu fiquei assim, caçando Jesus com os olhos. Quando eu olhei para cima da minha cabeça, eu vi as sandálias de Jesus e as bordas do vestido de Jesus. Aí, meus amores, na hora que eu vi, eu peguei e chamei meu filho mais velho. Meu filho veio, foi logo se prostrando perante a ele. O outro acompanhou ele, também foi se prostrando perante a ele. Meus amores, aí eu peguei, eu me escorei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí, meus amores, quando eu falei isso, eu olhei para os meus filhos que estavam de joelho. Aí eu dizia para o meu filho mais velho, eu dizia assim, Johnny, agora não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir daí. Você está vendo? A oportunidade há, enquanto não aconteceu. Quando está no acontecimento, vou continuar o sonho. Aí, meus amores, quando eu tirar a vista dos meus filhos, eu botar os meus olhos, quando eu tirar a vista dos meus filhos, eu botar a minha vista em dois anjos que ia descendo para a terra. E eles iam descendo para a terra. Quando ele triscou os pés no chão, já fui logo tocando fogo. Um anjo desceu no canto, o outro anjo desceu em outro canto. E, meus amores, ele ficou, né? Um no canto, pegando os matos lá secos, e o outro, na hora que ele botou os pés no chão, foi logo tocando fogo. A lavareda é medonha de fogo branco. E quando eu tirei as vistas do anjo, eu botei a vista pro canto onde eu estava. Aquele canto já não existia mais. Nada ali não existia mais. E, meus amores, quando eu olhei para o céu, eu vi um homem subindo daquela destruição. Eu vi um homem subindo daquela destruição ao céu. Meus amores, o corpo dele era completamente diferente. É igualmente tem na Santas Escrituras, uma candeia, o homem era uma candeia. Igualmente Jesus fala, entendeu? Por isso que Jesus diz, seja luz, seja luz. Jesus, o que? Com certeza, eu tenho certeza que o corpo de Jesus foi do mesmo jeito, entendeu? Muito mais maravilhoso, né? Porque ele, né, é o nosso Salvador. Então, assim, meus amores, quando eu vi aquilo dali, aí eu peguei e tirei a minha vista. O homem tava de calça, mas eu vi os pés, vi os braços. O homem tava de blusa. Não tava com aquela blusa com manga comprida, não, mas ele tava com uma blusa assim, até por aqui, né? E então, assim, meus amores, os cabelos do homem preto, e ele tava subindo ao céu. Aí quando eu tirei a vista lá do ônibus, eu já tava na porta do ônibus todo amarelo. O ônibus era todo amarelo. O ônibus todo amarelo, eu entrei dentro desse ônibus. E fui lá pra frente do ônibus, né? Quando eu cheguei lá, né? Aí eu olhei pra frente do ônibus, eu não vi outra coisa, só água, muita água mesmo. Muita água. Eu não vi um pé de planta, eu não vi nada, eu não vi areia, eu não vi, eu só vi água. E uma pista no meio, que era a pista que o ônibus ia passar. Entendeu? E, meus amores, a água não tava, a pista não tava funda na água, não. A pista tava rasa. Assim, a água tava cobrindo a pista, mas era pouquinha, entendeu? E eu olhava para um lado e para o outro, não via areia, não, só via água. E lá na frente tinha uma curva, nessa pista ali assim, tinha uma curva, e na curva dela tinha uma correnteza por cima. E, meus amores, na hora que eu vi aquela correnteza por cima da curva, aí eu peguei e disse assim, pode ter certeza que nós chegar ali naquele canto ali, nós vamos morrer, que era na curva, né? Eu dizia desse jeito. E o ônibus, eu dizia 2 vezes dentro do ônibus isso. E nós ia, quando chegar lá no outro lado, né? Nós ia passar e chegar lá no outro lado. Aí eu dava graças a Deus. Aí quando eu chegava lá, eu pegava umas folhinhas verdes nas minhas mãos. E tinha descido um menino do ônibus. Era um menino do ônibus, desceu o motorista, né? E desceu uma mulher.
E eu fiquei mesmo assim, né? Parece que eu tinha feito pegando umas folhas verdes, eu acho que era pra fazer chá, né? E só sei, meus amores, que o motorista pegou a cadeira, o motorista que desceu do ônibus, ele pegou a cadeira, tinha assim umas mesas, ali atrás tinha assim como fosse uma janela, aqui umas mesas, como se estivesse esperando gente, entendeu? E eu fiquei em pé, né? Eu fiquei em pé e o motorista que tinha descido pegou a cadeira, botou escuro assim na parede e se sentou e ficou bem à vontade, né? E ele começou a beber, a mulher desceu do ônibus, né? Ela começou a dar bebida a ele. Aí ele começou a beber. Entendeu, meus amores? Aí eu me acordei, mas eu fiquei tão angustiada porque nós ainda, no sonho, eu ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. E eu tava angustiada porque eu tava vendo ele beber. Na minha cabeça eu dizia assim, como é que nós vamos passar com ele assim? Bebendo, como é que nós vamos passar por aquele campo perigoso? A minha cabeça era isso, entendeu? E eu me acordei, entendeu, meus amores? Aí quando eu me acordei foi só pra chorar, porque eu vi, meus amores, que naquela destruição só se salvou uma pessoa. Meritu, meus amores, com certeza eu não tava mais na terra não, nessa destruição eu também fui, entendeu? Mesmo tu fala isso rindo, claro, meus amores, se Jesus veio nos buscar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer não pra ele? Não, eu vou sim, sim pra Jesus, sim, entendeu, meus amores? Meus amores, é o que eu tenho prazer pra vocês, alerta. Agora eu vou soltar o sonho pra vocês ver, o sonho não, soltei o sonho, agora eu vou soltar o quê? O que tá escrito nas Santas Escrituras, ó. Porque, meus amores, eu solto o som e ainda solto as Santas Escrituras, que é para vocês entenderem, entendeu? O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Então, quando ver o nosso rei maravilhoso em cima das nuvens, todas as pessoas vão dizer que ele é o que? O nosso Salvador. Continuando aqui, ó. Aquele dia será um dia de indignação. Por quê? Porque vocês perderam a oportunidade. Indignação por quê? Porque vocês perderam a oportunidade, vocês jogaram fora. Entendeu? Dia de tribulação e dia de angústia. Angustiado porque o quê? Perderam as pessoas que vocês amavam. Jesus veio e levou. Se elas estão andando com a vontade dele, vocês perderam ela, entendeu? E dia de indignação e dia de alvoroço. Alvoroço, vocês vão ficar alvoroçados na terra, né? Tô explicando bem rápido e agora bem explicadinho. E dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de terças trevas, entendeu? Vocês estão vendo aí, né? Agora eu vou pro último versículo. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Então, essas cidades fortificadas, que elas são grandes, cheias, né, de coisas bonitas, então, nesse terremoto ela vai tudo abaixo. Por isso que eu tô dizendo, aceita Jesus, caminha com Jesus, vocês não estão acreditando, mas está na Bíblia, vai se cumprir. Meus amores, alerta, Jesus está voltando. Entendeu? Ó, primeiro onde é que está escrito isso, que é para mim ler também, eu vou comprar a Bíblia e eu vou ler. Onde é que está escrito? Se eu ler e eu acreditar, eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Vou soltar o quê? O livro para vocês, ó. É Sofonias 1. Sofonias 1. E o versículo 14, o 15 e o 16. Falando o quê? Como vai ser o dia dele, entendeu? Meus amores, eu entrego para vocês, tá? Por meia hora que eu tô nesse vídeo com vocês. Mas eu amo fazer as coisas, pregar a palavra de Deus, falar sobre o quê? Sobre esse dia que nós estamos próximo a passar. É um dia de quê? Um dia de redenção. Redenção por quê? Porque o quê? Nós saímos dessa terra para nascer em outro canto. Isso é redenção, entendeu? Jesus nos concedeu isso. Vocês vão jogar fora isso que Jesus concedeu a vocês? Por quê? Porque vocês ou têm vergonha do evangelho de Jesus, ou vocês têm o quê? Ou vocês não querem que as amizades de vocês... Olha, a salvação é individual. Eu não posso salvar os meus filhos, nem posso salvar os meus pais, nem os meus pais podem me salvar se eu não querer. Meus pais podem serem salvos e eu me perder. Porque a salvação, cada um por si. Entendeu, meus amores? Então, se eu não fizer por onde eu ganhar minha salvação, meus pais não podem me salvar. Eu não posso salvar os meus familiares, entendeu? Cada um por si,
Entendeu, meus amores? O que nós podemos fazer é orar por vocês, orar e interceder por vocês. Que vocês o quê? Haja arrependimento se vocês se voltem para Ele. Isso que nós podemos fazer por vocês. Clamar, interceder, igual Jesus intercede por vocês, entendeu? Vocês pensam que eu oro só pelo meu povo? Eu oro por toda a humanidade. Eu oro por todo o quê? Por todas as nações. Entendeu? Porque, meus amores, eu vejo a dor. É guerra, mas eu vejo a fome na guerra. É guerra, mas eu vejo o quê? A dor, o sofrimento. Que tipo de ser humano sou eu se eu não me compadecer? De que tipo de ser humano sou eu que Deus me botou na terra? Deus me botou um ser humano bom. Eu que me transformo num verdadeiro ser humano ruim, entendeu? Deus não me fez mal, não. Deus me fez bem e mandou o mal se afastar de mim. Quem vai afastar o mal de mim? Sou eu mesmo, entendeu? Não é o quê? Não é Jesus que vai descer. Ele vai o quê? Habitar em mim quando eu dou espaço para ele, entendeu, meus amores? Tô explicando para vocês. A gente tem que ser o quê? Pessoas boas, pessoas maravilhosas pra gente o quê? Ser igualmente o nosso Salvador. Jesus, o quê? Quando ele via as pessoas sofrendo, ele se compadecia das pessoas. Quando ele via uma pessoa com enfermidade, ele ia lá, ele curava, porque ele sentia a dor da pessoa. Por que o ser humano não sente mais a dor do outro? Ele olha e ignora. Porque falta amor. Por que eles não levam mais a palavra de Deus? Porque falta o amor. Acabou de um ser humano para com o outro e acabou do ser humano para com Jesus, entendeu? Por isso que esse desprezo medonho com a palavra de Deus. Não querem pregar o evangelho, não querem sacrificar a vida de vocês. A vida não, que isso para mim não é um sacrifício. Para mim é uma honra fazer algo por alguém que antes de eu nascer ele fez por mim. Isso é uma honra, não é um sacrifício, entendeu? É um privilégio que ele me concedeu, entendeu? De que falar tudo que saiu dos lábios dele sai pela minha boca, entendeu? Pra vocês, entendeu? Quem morreu aqui, uma pessoa chegou pra mim, eu ignorei, mas eu não falei nada não, fiquei na minha, mas meu espírito ficou assim, sabe por quê? Olha como é que as pessoas tratam o ministério de Jesus, preste atenção. Eu cheguei e disse assim, olha, eu tô na internet pregando a palavra de Deus. Sabe o que foi que a pessoa chegou e disse assim? Que Deus abençoe o teu ministério. Na hora que ele falou isso, para que foi o Espírito Santo de Deus. Ele, tá entendendo? Porque, meus amores, esse ministério aqui não é meu, não. Eu não sofri lá na cruz do Calvário para me construir um ministério, não. Esse ministério aqui pertence a Jesus de Nazaré. Ele derramou gotas de sangue, eu não derramei, não. Ele foi à cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, deram vinagre nos lábios dele. Então, por que é meu ministério? Não, esse ministério aqui é de Jesus. Eu estou o quê? Ajudando a levar o ministério dele adiante. Meu, jamais. O sacrifício aqui, quem sofreu por todos nós foi ele, entendeu? Jamais é o quê? Alguma coisa minha. Aqui tudo é dele, entendeu? Tudo é dele e é pra ele, entendeu? Vocês estão entendendo, né, meus amores? Como é que as pessoas fazem alguma coisa por Jesus e quer se engrandecer?